Bom, eu acho que a gente pode começar, então, bater um papo. O que vocês acham? Para não ficar muito extenso, né? Bom, a gente vai... Esse assunto, né? Eu vou mutar aqui todo mundo de novo, tá? Peraí. Eu apertei o botão. Ah, não, tá aqui. Vou mutar todo mundo. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode soltar o mute aí vocês me chamam aqui. Bom, é o seguinte, o assunto, ele é bastante extenso, né? É um assunto que tem muitos detalhes, muitos versículos, tem muita informação, tem versículos do Velho Testamento, tem versículos do Novo Testamento, sem contar o livro mesmo de Apocalipse, né? Então, eu comecei a estudar nessa semana, a gente conversou, né, com os coordenadores no domingo, né, e na segunda, e a gente achou interessante a gente falar desse tema, porque é um tema muito, muito atual, né, um tema que vem à nossa cabeça, vem à tona, né, vamos dizer assim, nesse momento de pandemia, né, eu nunca imaginei que nós fôssemos passar uma situação dessa, de ficar de quarentena, todo mundo dentro de casa, uma coisa global, apesar de serem coisas previstas, né? Eu e a Priscila, a gente assistiu um filme esses dias do Netflix mesmo, e a trama do filme toda era em cima de uma pandemia mundial, mesma coisa, mesmo cenário, chama Inferno, né? Acho que chama Inferno o filme, não sei se vocês assistiram, mas muito interessante, porque era uma coisa na cabeça do diretor ali, do roteirista, era uma coisa super possível de acontecer, e agora nós estamos vivendo isso, está acontecendo mesmo. A ideia aqui, pessoal, não é de forma alguma botar medo, porque, nossa, né, fala de Apocalipse, fala da volta do Senhor, lógico que vão acontecer algumas coisas muito sérias, né, e pesadas, vamos dizer assim, mas a ideia não é a gente ter medo, a gente ficar preocupado, né? A gente se agitar nesse sentido. A ideia é a gente se encorajar, né? A gente saber que o nosso Senhor está voltando, que nós podemos hoje, na era de hoje, nos dias de hoje, estarmos preparados para a vinda do Senhor, e tudo vai depender, o que nós vamos viver nesse momento da vinda do Senhor vai depender do que nós estamos vivendo hoje, do como nós estamos agindo hoje, como nós estamos lidando hoje com o nosso ser, né, com o nosso ego, com a nossa alma, com o nosso espírito, porque quando o Senhor voltar, vai ser só uma continuação do que a gente está vivendo hoje. Então, graças ao Senhor, nós vamos ver daqui a pouquinho, eu preparei até um material para vocês, graças ao Senhor que Ele está dando para nós, para essa geração, a oportunidade da gente buscar o Senhor hoje e está dando um tempo para a gente servir ao Senhor, tá bom? Já digo de antemão que eu não sou expert no assunto, tá? Eu busquei algumas informações, eu estudei, assisti, li algumas coisas nessa semana para poder a gente dar esse pontapé inicial. Se alguém quiser complementar depois o que eu falar, fique à vontade. Principalmente se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, fique à vontade também, mesmo se eu não souber responder. Se alguém souber responder, pode responder. Se não, no próximo encontro, na quinta-feira que vem, a gente responde a pergunta e a gente vai entendendo, tá? Então, o objetivo principal é a gente se encorajar para a nossa vida diária, o nosso dia a dia, e estarmos cada vez mais preparados para a segunda vinda de Cristo, né? Para a volta do Senhor Jesus. Tá bom? Beleza? Deixa eu só pegar meu computador aqui, que eu fiz algumas anotações. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Muito importante. Vocês estão com a Bíblia na mão? É legal vocês pegarem a Bíblia agora, para a gente poder
acompanhar aqui a leitura, tá bom? Ó Senhor, Senhor Jesus. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Então, esse primeiro bate-papo de hoje, o que eu queria começar a conversar com vocês é com relação a gente se situar no tempo. É nós entendermos, com relação à volta do Senhor, onde nós estamos agora e o que está por vir, o que está por vir, o que vai acontecer e por que tem esse tempo. O tempo está, vamos dizer assim, o tempo está ajustado, né? O calendário, o cronograma de Deus já está ajustado. É lógico que a gente não sabe, né? Tem um versículo na Bíblia que fala que nem o filho sabe quando vai acontecer a segunda vinda de Cristo. Mas existem algumas peças aí do quebra-cabeça que a gente pode ir analisando, estudando, para a gente entender ali onde a gente está situado, onde a gente está no tempo, né? Vamos dizer assim. Então, esse primeiro bate-papo, eu queria situar a gente nessa questão do tempo e também falar um pouquinho da visão de Daniel lá no Velho Testamento, das 70 semanas, tá? E onde que isso se encaixa nessa questão da escatologia, tá bom? Para fazer isso, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que tem um aqui para a gente acompanhar, tá bom? Eu queria que vocês fizessem... Eu não estou vendo ninguém, eu estou vendo só o Fidelis agora. Eu queria ver se... Fidelis, me dá um joinha aí a hora que aparecer para você, tá? Porque isso aí ele vai carregar uma tela aí no computador de vocês, tá? Se alguém puder soltar o mute aí e falar para mim se está vendo aí o gráfico. Estou vendo aqui, Daniel. Engane. Ah, legal, beleza. Ótimo, porque agora eu não estou vendo mais ninguém aqui. Eu só estou vendo o gráfico também, estou vendo só o Fidelis. Bom, então é o seguinte. Esse gráfico, ele mostra as eras, né? Vamos dizer assim. Peraí, deixa eu voltar só um minutinho. Sumiu aqui. Bom, acho que vai aparecer aí para vocês de novo, tá? Então, ele mostra todas as eras, tá? Eu não tenho um mouse aqui, um ponteiro, mas eu vou falando, acho que vocês vão identificando aí, tá? Acho que a maioria de vocês já deve ter visto esse gráfico aí. Bom, aqui ele mostra as eras desde a eternidade passada. Esse primeiro círculo aí mostra a eternidade passada, antes da fundação do mundo, né? Então, embaixo aí está escrito, ó, sem começo, não teve começo. Porque a eternidade passada, né, nós sabemos que Deus sempre existiu. Ele é o que é desde sempre. A nossa cabeça cartesiana, né, o nosso raciocínio não consegue entender isso. Como alguém pode existir desde sempre, né? Mas eu creio que um dia nós vamos entender isso. O Senhor vai mostrar para a gente isso. Então, ele existe desde a eternidade passada. Então, logo ali no final do primeiro círculo, teve a fundação do mundo, segundo a Bíblia, né? Segundo Gênesis, e também foi quando Deus criou o homem, Adão e Eva, e assim por diante. De Adão e Eva surgiram os patriarcas, que é esse segundo ciclo aí, né? Círculo. Então, os patriarcas, nós temos Adão, nós temos
Abel, depois nós temos Enoque, nós temos Noé, nós temos depois Abraão, Isaac, Jacó, depois José, foi todos os patriarcas ali do Velho Testamento, de Gênesis, Êxodo ali, até Moisés, até a chegada de Moisés. Vocês podem ver nesse segundo círculo que está escrito aí, a dispensação anterior à lei, certo? Então, nessa época dos patriarcas, não tinha a lei. A lei, ela foi iniciada ali nas 2 tábuas, né, os 10 mandamentos que o Senhor deu para Moisés quando eles saíram do Egito e foram para a terra de Canaã, certo? Então, os patriarcas, ele vai até esse período. Quando o povo de Israel chega na Boa Terra e ali ele vira uma nação, né, ele vira um país ali, na época não tinha país, né, mas vira uma nação, que é chamado do povo de Israel, né, os israelitas, aí é o terceiro ciclo. Então, esse terceiro ciclo, a gente chama de a dispensação da lei. Foi onde, a partir de então, foi passado para o povo de Israel um norte para eles viverem, que era a lei. Então, esse período ele foi de Moisés até a primeira vinda do Senhor Jesus, até quando o Senhor Jesus veio para a Terra. Então, nesse período teve o povo de Israel, depois nós sabemos que o povo de Israel ele foi dividido, virou Israel e Judá, então tiveram ali os reis, então foi a época de Salomão, de Davi, né, depois Salomão, outros reis ali da época, tal, até que chegou a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio há 2000 anos atrás, 2000 e pouquinho, né? Aqui por 33 anos e meio, e depois ressuscitou, se tornou o Espírito Santo, né? O Espírito que dá vida, que a gente já conhece a história. A partir do momento que o Senhor morreu e ressuscitou, se tornou o Espírito da vida, começou-se a era da igreja, certo? Começou-se a era da igreja. Então, ali em Atos, depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, nós vimos o começo ali da igreja, os apóstolos, né, no livro de Atos. Então, os apóstolos ali no começo pregaram o evangelho, falavam do Senhor, depois veio Paulo, né, Paulo recebeu o Senhor, levou o evangelho para os gentios, além do povo de Israel, e assim por diante. E aí começou-se a história da igreja. E aí mudou o testamento, né? Do Velho Testamento para o Novo Testamento. No Velho Testamento, ali no finalzinho, era a dispensação da lei, que era esse terceiro círculo, e começou-se esse quarto círculo, que é a dispensação da graça, certo? E aí, o final desse período da dispensação da graça, a era da graça, a era da igreja, vai ser a segunda vinda de Cristo. Vai ser quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez. Isso ele mesmo falou nos evangelhos, que ele viria, né? O Senhor, que eu voltarei, e assim por diante. Quando o Senhor Jesus voltar, vão ter uma série de eventos que nós vamos ver daqui a pouquinho, e a partir disso vai começar o reino milenar, ou o milênio, que é esse quinto círculo, é o penúltimo círculo, é o milênio, que vai ser o reino dos céus, né? Dispensação do reino. E aí nós vamos ter dois caminhos para passar por esse milênio, né? Ou reinar com o Senhor, ou as trevas exteriores. Isso nós vamos falar mais para frente também, vamos explicar o que é isso. Quando terminar esse milênio, os 1000 anos, que é esse penúltimo círculo, aí vem a eternidade futura, a eternidade adiante, né? Depois do milênio vai ter o novo céu e a nova terra, vai ter a nova Jerusalém, tudo isso está lá em Apocalipse, tá? E aí isso vai existir pela eternidade, e aí não vai ter fim lá para frente, tá? Nós vamos ser revestidos de um novo corpo, vai ser tudo diferente, um novo céu, uma nova terra, nada vai ser igual do que a gente conhece hoje aqui, tá? Bom, vou fazer uma pausa aqui e perguntar se vocês estão me ouvindo, se está entendendo até aqui, ok? Quem pode soltar o mute aí e dizer para mim?
Eu tô meio perdido, parece que eu tô falando pra tela só. Como é que tá aí? Não, dá pra ouvir bem, dá pra ouvir bem. Certo, Dani. Oi? Tá certo. Ah, legal, beleza. Tudo certo. Ok. Muito Vamos bem. ver. Então, onde nós... Eu vou pedir para vocês colocarem o mudo aí de novo. Então, onde nós estamos agora? Nós estamos nesse quarto círculo, que é a era da igreja. É a era da dispensação da graça. É onde o Senhor, ele, através do seu Espírito, tem dispensado para nós o Espírito dele, né? Para nós vivermos uma vida de Espírito, de desfrute do Senhor, vivendo aqui na Terra a realidade desse reino, né? Então, olha só que interessante. Se você ver, tem o pontilhado aí que está escrito o reino dos céus, que são 2 círculos menores, né? Então, o milênio, que é onde o Senhor vai reinar, os 1000 anos que nós vamos reinar com o Senhor, ele vai acontecer lá na frente, depois da segunda vinda de Cristo, né? Mas, olha só que interessante, essa era da igreja, da dispensação da graça, é uma realidade desse milênio. Então, mesmo que nós não estejamos vivendo a manifestação do reino ainda, que nós vamos viver lá depois que o Senhor voltar, nós já podemos experimentar isso um pouco hoje, que é a realidade desse reino, que é o que é a vida da igreja, né? Muito bem, esse é só um pano de fundo para nós entendermos um pouquinho melhor essa questão da onde a gente está. Nós estamos ali no quarto círculo agora, e quando a gente fala de escatologia, nós estamos falando ali próximo da segunda vinda de Cristo. Começa um pouquinho antes, que é o final dessa era da igreja, o final da dispensação da graça, e ali o início do milênio até a eternidade futura. Isso que é a escatologia, tá bom? Muito bem. Então, eu queria agora convidar vocês para a gente abrir no livro de Daniel, para a gente entender um pouquinho melhor essa questão do tempo, tá? Então, nós vamos abrir no livro de Daniel, no capítulo 9. Vou pegar minha Bíblia aqui. Daniel, está lá no Velho Testamento, tá? Então, livro de Daniel, capítulo 9. Então, o versículo 1 fala assim, eu vou lendo para vocês, vocês vão acompanhando aí, tá? O versículo 1 fala assim, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, né? O qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, versículo 2, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aí ele voltou o rosto ao Senhor, no versículo 3, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E aí ele fala, orei ao Senhor, meu Deus, no versículo 4, né? Confessei e disse, Senhor Deus, grande e temível, guardas a aliança, papapá. Aí, o capítulo 9, o começo do capítulo 9 todo é a oração de Daniel. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse começo é esse versículo 2. Olha só que interessante. Daniel era alguém que lia os livros. Na linguagem nossa de hoje, Daniel é alguém que lia a Bíblia. Ele sabia o que o Senhor estava falando. Ele leu os livros, ele leu o livro de Jeremias, certo? Li pelos livros que o número de anos que o Senhor falou para o profeta Jeremias, aí no versículo 2, né? Era de 70 anos que durariam as assolações de Jerusalém. Porque nessa época de Daniel, Jerusalém estava sido tomada, né? Ela tinha sido tomada pelos babilônios, pelo povo do Império Babilônio, e logo depois o Império Babilônio foi tomado pelo Império Medo-Persa. Tanto é que aqui, no versículo 1, fala que era o rei Assuero da linhagem dos Medos, né? Era Medo-Persa. Então, Jerusalém tinha sido tomado pela Babilônia e
pelo reino babilônio, né? E depois o povo de Israel foi levado cativo, foi levado como escravos para a Babilônia. Eles saíram de Jerusalém, ali da terra de Israel, e foram para a Babilônia como cativos. E depois o Império Babilônio foi dominado pelo Império Medo-Persa, tá? Só para vocês entenderem a situação aqui. Mas olha só que interessante, eu queria convidar vocês para ir um pouquinho mais lá para frente, tá? No versículo 20 de Daniel. Essa aqui é uma peça muito importante para a gente entender todo o cenário, tá? Então, no versículo 20, Daniel continua ali, né? A profecia das 70 semanas. Então, ele falou assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar um pouquinho essa apresentação aqui, para voltar aqui para a minha câmera, aí para eu ler aqui com vocês, para eu poder ver vocês aqui, depois eu ponho de novo lá, que eu tinha mais um slide para mostrar para vocês, tá? Então, falou assim, então o versículo 20 falou isso, né? Aí o versículo 21 fala assim, falava eu... Deixa eu ver uma coisa, peraí. Aí, estou aqui de volta. Aí fala no versículo 21, falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. O anjo Gabriel, né, que foi enviado pelo Senhor. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Olha só que interessante a partir do versículo 24 aí, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos, né? Então, olha só que interessante, 70 semanas. O que são essas 70 semanas? Cada semana, ela é considerada um ano, certo? Então, 70 semanas são 70 vezes 7 anos, que no total dá 490 anos. Pegaram? Sacaram? Então, vamos imaginar que cada semana tem 7 dias, né? Cada dia desse aqui é considerado um ano. Guardem essa informação, isso é importante, tá? Então, uma semana tem 7 anos aqui nessa profecia, certo? 70 semanas é 70 vezes 7. Segundo a matemática antiga, né? 7 vezes 7, 49. 70 vezes 7 é 490, certo? Então, no total, que está dizendo aqui essas 70 semanas, são 490 anos a partir desse momento aqui, tá bom? Legal? Então, vamos lá. Olha lá, versículo 25. Versículo 25 fala assim, ó, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas. E 62 semanas. Certo? Então vamos lá. Vamos ler de novo. Esse versículo 25 é importante. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, são 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos.
Então, olha só, o reino Medo-Persa, o rei lá Medo-Persa, ele deu uma ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, ele mandou alguns israelitas de volta para Jerusalém para eles reedificarem Jerusalém, certo? Isso aconteceu num determinado momento. Então, essa profecia está dizendo o seguinte: a partir desse momento que deram a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, as 70 semanas começaram aí, certo? Então, foi a partir desse momento, dessa ordem. E ele está fazendo uma contagem aqui. Dessa ordem até o ungido, são 7 semanas e 62 semanas. Pegaram aí no versículo 25? Quanto que dá 7 semanas mais 62 semanas? De novo, segundo a matemática antiga, dá 69 semanas. Pegaram? Então, se a gente contar 7 semanas mais 62 semanas, dá 69 semanas. Mas e aí? Tá faltando uma semana. Não são 70 semanas a profecia? Tá faltando uma semana. Muito bem, vamos lá. Eu vou voltar aqui para o gráfico, que aí nós vamos mostrar isso no gráfico, vai ficar mais claro, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Ó, Senhor Jesus. Deixa eu carregar aqui de novo. Ó, me digam aí se vocês estão vendo aí as 70 semanas de Daniel, capítulo 9, aí em cima. Faz um joinha para mim aí. Vocês estão vendo? Na tela de vocês? Beleza. Ó, então vamos lá. Tudo começou ali na ordem para reedificar Jerusalém. Então, foi dada uma ordem, como a gente viu aqui no versículo 25, certo? Então, aí se startou as 7 semanas, tá? 7 semanas, como a gente disse, né? Cada semana tem 7 dias. A gente está... essa contagem é transformada para anos, né? Então, 7 semanas de 7 anos são 49 anos, tá? Logo no final desses 49 anos, houve a conclusão da reedificação de Jerusalém. Esse tempo aqui, essa parte da história, ela é bem detalhada. Eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Eu não vou lá com vocês buscar essa informação. Depois eu posso até ver onde buscar essa informação e passar para vocês. Mas o importante é que da saída da ordem para edificar Jerusalém até a conclusão da reedificação de Jerusalém foram 49 anos. Tá? E aí são as 7 semanas que falou do versículo 25. Só que depois do versículo 25, depois dele falar de 7 semanas, ele falou de 62 semanas, certo? Então, 62 semanas vezes 7 anos são 434 anos, tá? O que culminou o final desses 62 semanas? A morte do ungido. Então, da conclusão da reedificação de Jerusalém até a morte do Senhor Jesus, até o Senhor Jesus vir aqui e morrer, foram 434 anos, tá? E aí, somando-se essas duas etapas, nós temos 7 semanas mais 62 semanas, que nós já fizemos a conta, que dá 69 semanas, que em anos dá 483 anos. Ou seja, faltam 7 anos para os 490. Em outras palavras, falta uma semana para as 70 semanas. E onde que está essa uma semana? Vamos entender isso agora, então. A gente falou ali no gráfico anterior que nós estamos hoje na Era da Graça, na Era da Igreja, que é aquele quarto círculo lá que a gente viu, né? Nesse momento, a história de Israel, ela é interrompida. Jerusalém foi perseguida, acho que os 70 anos depois de Cristo, o ano 70 depois de Cristo, né?
Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, e a partir dali, segundo a Bíblia, não se contou mais a história de Israel. E isso vai até a segunda volta do Senhor. Vai até a segunda volta do Senhor. Nesse período que está em azul aí, é como se o Senhor tivesse dado uma pausa no cronômetro. Então vamos lá, que hora que ele startou o cronômetro? Que hora que ele começou ali? Ele começou nessa saída da ordem para reedificar Jerusalém, de acordo com o livro de Daniel que nós estamos lendo aqui. Então, nesse momento, deu start ali no cronômetro, começou a contar o cronômetro. E aí foram 7 anos, ou melhor, 7 semanas, né, que foram 49 anos, Jerusalém foi reedificada, depois mais 434 anos até a morte do ungido, a morte do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, foi dado uma pausa nesse cronômetro. Justamente no momento que faltava uma semana, ou seja, 7 anos. Quando é que esse cronômetro vai voltar a contar para a gente calcular essa última semana que falta? Esse cronômetro vai voltar a contar, o Senhor vai soltar o cronômetro novamente, essa última semana de 7 anos, quando o Senhor Jesus voltar, na segunda vinda de Cristo. Então ali, ó, no final do azulzinho aí, ó, da Era da Graça, da Era da Igreja, o final da Era da Igreja culmina na segunda vinda de Cristo. Quando o Senhor Jesus voltar, essa segunda vinda, vai ser dado o start novamente para ser contada a última semana de 7 anos. E aí, essa última semana de 7 anos, nós sabemos que ela é dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. Então, vão ter os primeiros 3 anos e meio e depois vão ter os últimos 3 anos e meio. E os últimos 3 anos e meio, eles são chamados de a grande tribulação, onde tem o reinado do anticristo. Certo? Então, gravaram aí essa informação? Eu vou voltar aqui para mim, tá? Só um minutinho, peraí. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui para mim. Apresentação. Vocês estão me vendo aí de novo? Bom, beleza. Então, nós vamos ter a última semana. Vamos voltar lá para Daniel, tá? A gente leu o versículo 25. Então, vamos lá, ó. Vamos voltar para Daniel ali. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Então, ele fala assim, sabe e entende, né? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas. A gente viu isso aí, né? Então, no versículo 26, fala assim, ó, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas, certo? Então, o que está dizendo aqui no versículo 26? Que depois dessas 62 semanas, né, já foram 7 semanas e mais 62, aí vai ser morto um ungido, ou seja, o Senhor Jesus morreu. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou ali. E ele já não estará, ele virou o Espírito que dá vida, certo? E aí vai vir um povo de um príncipe, que hoje nós sabemos que é o Império Romano, né? Que vai destruir a cidade e o santuário. Então, ali, como eu disse para vocês, no ano 70, ali depois de Cristo, a cidade de Jerusalém e o santuário foi destruído por um imperador romano. Tá? Seu fim será num dilúvio. Tá. Aí o versículo 27 fala assim, ó, olha que interessante. Ele fará firme aliança com muito. Olha que interessante. Vou ler de novo. Ó. Ele
fará firme aliança com muitos por uma semana, que é a última semana, certo? Então, olha só a continuação do versículo. Fará, ou melhor, por uma semana, né? Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, olha só que interessante. Ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. E aí, na metade dessa semana, a partir da metade dessa semana, alguma coisa vai acontecer aí. Aqui nesse versículo fala que vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, não vai ter mais a busca pelo Senhor, não vai ter mais a oferta pelo Senhor, louvor ao Senhor. Pelo contrário, sobre as asas das abominações virá o assolador. Vai vir um assolador que vai ter asas de abominação e vai trazer a destruição por toda a terra. Tá? Então, nós sabemos que essa metade dessa semana é o início da grande tribulação. É os segundos 3 anos e meio ali que nós vimos. Tá? Então, o que acontece? Nós estamos num momento onde o cronômetro está pausado. Aquela segunda bolinha, ou melhor, aquela quarta bolinha lá, aquele quarto ciclo que nós vimos, eu vou colocar de novo aqui só para vocês verem. Peraí. Nossa, Senhor Jesus. Só carregar aqui para pôr de novo para a gente voltar. Peraí. Então, olha só. Essa primeira bolinha aí, que na verdade lá naquele primeiro gráfico ela é a quarta bolinha, né? Quarto círculo, é o momento que nós estamos hoje. Nesse momento, nesse círculo, o cronômetro está pausado. Ele não está sendo considerado. Não está sendo contado, não está fazendo a contagem. E depois disso, no final desse círculo, vai ser acionado novamente o cronômetro. O cronômetro vai voltar a ser a correr novamente. Quando esse cronômetro soltar novamente, vai dar o início à última semana. Ou seja, vai dar início aos últimos 7 anos. Tá? Na primeira metade dos 7 anos, vai surgir alguém, provavelmente um político, que vai fazer muitas alianças. Vai ser uma unanimidade. Deixa eu voltar aqui para mim. Ele vai ser uma unanimidade. Ele vai ser um cara muito convincente. Provavelmente vai ter um problema muito grande na Terra. Pode ser uma pandemia, pode ser um problema econômico, financeiro, vai ser um problema que vai estar um caos. A gente vê, né, alguns países tentando fazer alianças, alguns países intermediando alguns conflitos. A gente viu várias vezes já os Estados Unidos intermediando um conflito ali entre Israel e a Palestina. A gente viu a situação da Inglaterra agora na saída da União Europeia. Ou seja, a gente já vive alguns conflitos, né? A gente sabe o que acontece isso no mundo, mas vai estar de tal forma a situação que vai atrapalhar, vai ter um problema no mundo inteiro. Nós vimos agora, né, com essa pandemia do coronavírus, que um vírusinho, alguns dizem, né, é uma gripinha, atrapalhou a economia do mundo inteiro. Bilhões e bilhões de dinheiro foram perdidos. Você pegar as companhias aéreas aí, o tanto que perderam de dinheiro, você pegar os governos, o tanto que perderam de dinheiro, o tanto que está sendo investido aqui no Brasil mesmo, o tanto que teve que desembolsar por conta de saúde, por conta de economia, por conta disso, por conta daquilo, é uma coisa global. Está todo mundo bravo com a China, a OMS, não sei o quê. Olha o caos que está.
toda a situação que está generalizada, as bolsas despencando, o mercado financeiro arruinado, né? Então, provavelmente vai ser uma situação, eu não digo semelhante, porque eu acho que vai ser pior, tá? Mas vai aparecer alguém que vai ser a solução, vai aparecer alguém muito bem articulado, vai aparecer alguém muito bem preparado, convincente, atraente, que vai fazer alianças, que vai conseguir resolver a situação e vai trazer paz para a Terra, tá? Olha só, eu não vou entrar muito em detalhe nessas 7 semanas, porque esse vai ser o assunto da nossa reunião semana que vem, tá bom? Lá na semana que vem eu vou trazer os versículos que está dizendo tudo isso, eu vou trazer onde está dizendo esses versículos, o que vai acontecer. Só que a Bíblia fala, só estou dando um spoiler aqui, só estou adiantando um pouquinho, né? A Bíblia fala que essa pessoa, ela vai ser unanimidade. Todo mundo vai gostar dela. Todo mundo vai se encantar por ela. Só que ela vai morrer. No final desses primeiros 3 anos e meio, ela vai morrer. E assim que ela morrer, ela vai ressuscitar. Só que quando ela ressuscitar, o corpo vai ser o mesmo. Mas o espírito que vai ressuscitar ali com ele vai ser outro espírito. Aí vai começar o 6º selo. Isso é outra coisa que a gente vai estudar, tá? Talvez não na semana que vem, talvez na próxima a gente vai falar sobre os 7 selos, as trombetas, os cálices, os ais, certo? Tudo isso é uma ordem cronológica. Então nós vamos estudar esses selos também, vamos entender o que é cada um deles, tá? Aí começa o 6º selo. No 5º selo já fala sobre esse espírito que vai ressuscitar no corpo dessa pessoa. E a partir desse momento que ele ressuscitar, vai ser o que vai acontecer nesse versículo 27 de Daniel 9. Ele fala assim, na metade da semana, ele vai cessar o sacrifício, as ofertas, e a partir daí, amigo, vai ser abominação, assolação, destruição, e assim por diante. Aí é o que a Bíblia chama de grande tribulação, tá? Também não vou entrar em detalhes agora, porque isso aí vai ser assunto da semana que vem, tá? Então, pessoal, a minha ideia hoje foi da gente fazer essa introdução e entendermos onde a gente está, qual é o nosso momento, onde a gente está agora, situado dentro desse assunto escatologia. Então, nós vimos que nós estamos na Era da Graça. A Era da Graça hoje é a era que nós podemos buscar o Senhor, nós temos a realidade da vida do Senhor, nós temos o Espírito, nós podemos invocar o nome do Senhor e Ele está acessível no nosso coração. Isso não acontecia no Velho Testamento, não existia o Espírito, não tinha o preenchimento do nosso Espírito com o Espírito do Senhor. Isso só aconteceu depois da morte do ungido, depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Por isso que fala que essa época, antes do Senhor morrer e ressuscitar, era a época da lei, da dispensação da lei. Tudo era vivido em cima da lei. Pode, não pode. Está na lei, não está na lei. Você pegar o livro lá de Levítico, por exemplo, é repleto de leis. É lei para isso, lei para aquilo, como proceder dentro do templo. Tudo, como construir o templo, como que eram as medidas, era tudo lei, tudo baseado na lei, né? A partir dos 10 mandamentos de Moisés. E hoje, depois que o Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou, nós estamos na Era da Graça. Essa Era da Graça não está sendo contado o tempo ainda. O que quer dizer isso? Nós não vamos saber quando é que esse relógio vai ser startado de novo. Nós não temos essa ideia. A gente vai vendo os sinais, certo? Nós vamos observando os sinais. Essa pandemia, né, é um sinal. As coisas estão se abreviando, as coisas estão tão interligadas que um dá um espirro aqui, a bolsa cai ali do outro lado do mundo. Os governos estão muito interligados. Controle da população, controle disso, daquilo. A gente está vendo tudo isso na pele nesses dias, né? De novo, irmãos, eu não quero causar medo nem nada, tá? Nós só estamos analisando aqui a realidade. E tudo isso foi descrito ali na profecia.
de Daniel, né, das 70 semanas. Então, esse momento da Era da Graça que nós estamos, a gente não sabe quando vai acabar. O próprio Senhor Jesus falou, eis que o dia do Senhor vem como um ladrão na noite. Tem um hino que fala, né, em cima dos versículos, né? Vem como um ladrão na noite, né? A gente não sabe quando vai vir um ladrão. Se a gente soubesse, a gente já deixava a porta trancada, a gente já, né? Se a gente soubesse, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você soubesse que dia que o Senhor ia voltar, você estaria preocupado agora? Eu não estaria preocupado. Ah, o Senhor vai voltar dia 21 de novembro. Ixi, eu ia ficar de boa hoje, deixa lá pro comecinho de novembro, eu ia me aprumar, certo? Eu acho que eu tô brincando, né? Mas isso ia acontecer com muita gente. Mas o Senhor fez um alerta, né? Lá no Evangelho, depois a gente vai ler esses versículos também, mas o Senhor falou que ninguém sabe a hora que vem o Senhor, nem o Filho, só o Pai sabe quando ele vai voltar. E aí, quando ele voltar, vai ser dado, um pouquinho antes da volta dele, né? Vai ser dado o start do cronômetro novamente, porque ele vai voltar ali no final dos 3 anos e meio. Isso nós vamos ver semana que vem, tá? Antes da grande tribulação. Então, um pouquinho antes, 3 anos e meio antes, já vai ser dado o start do relógio, certo? Então, irmãos, assim, é para encorajar a gente, né? Nós estamos num momento onde a gente pode buscar o Senhor, ainda dá tempo da gente se voltar para o Senhor, ainda dá tempo de nós verdadeiramente buscarmos o Senhor. E quem realmente buscar o Senhor, tiver uma comunhão viva com Ele, tiver um viver com o Senhor, na hora que o Senhor voltar, o Senhor vai arrebatar, vai ter o primeiro arrebatamento. Nós vamos ver lá na frente, semana que vem nós vamos ver que vão ter 2 arrebatamentos, um no começo da grande tribulação e o outro no final da grande tribulação. Então, olha só que interessante, entre aspas, o Senhor vai voltar 2 vezes, hein? Olha que interessante, uma vai ser ali no começo, só que ninguém vai ver, só os que forem arrebatados, as primícias, e a segunda aparição do Senhor, que eu estou brincando, que é a terceira volta, né? Estou brincando, mas só ilustrando, aí todo mundo vai ver, mesmo os que não forem arrebatados, né? Então, as primícias ali são os únicos que vão saber dessa primeira aparição do Senhor. E aí vai para a parousia, né? Nós vamos estudar isso também, tá? Falar o que é parousia, o que vai acontecer, quando vai ser o início o que vai acontecer ali no início da grande tribulação, que são os 3 anos e meio, e assim por diante, tá? Então hoje eu vou parar por aqui, eu não vou me estender muito, é mais para nós nos situarmos cronologicamente. Nós estamos na Era da Graça, como eu mostrei nos gráficos ali para vocês, e logo o Senhor vai dar o start no cronômetro novamente, que aí vai ser contado os últimos 7 anos. Esses últimos 7 anos vão ser divididos em 2 períodos de 3 anos e meio, como vocês viram no gráfico. O primeiro período vai ser de paz, e o segundo período vai ser chamado de a grande tribulação. Vai ser uma tribulação como nunca houve antes na humanidade. Tá? E aí a semana que vem a gente vai falar especificamente sobre esse período, tá? Dos 3 anos e meio iniciais, da grande tribulação, como é que vai ser, o que vai acontecer, vão acontecer coisas sobrenaturais, a lua vai se tornar em sangue, o sol vai se apagar, os astros vão cair do céu, vão despencar do céu, não sei se vai ser aqui na Terra ou não, coisas sobrenaturais vão acontecer. E aí a gente vai estudar isso um pouquinho mais a fundo, vou trazer os versículos para a gente ler, para a gente estudar, tá bom? Então, é só para a gente se situar agora, dar esse pontapé inicial. Leiam o livro de Daniel, capítulo 9 é muito interessante, e a semana que vem a gente vai fazer vai dar um foco maior nessa última semana aí dessa profecia das 70 semanas de Daniel. Tá bom? Bom, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, ou alguém quer compartilhar, comentar alguma coisa, completar o que eu falei aqui, ou corrigir alguma coisa que talvez possa ter escapado aqui errado. Como eu disse para vocês, não sou expert, né, no assunto. Estou estudando, eu sou muito interessado por esse assunto. Mas
o microfone está aberto aí para vocês, para a gente conversar um pouquinho. O que vocês acham? Eu ia perguntar aí sobre a questão do arrebatamento, mas você já respondeu, né? E aí, na próxima reunião, a gente entrar mais nesse detalhe aí, que é interessante, que eu acho que tem alguns grupos, né, cristãos e tal, que eu acho que não creem no primeiro arrebatamento, né? Então, só para preparar para a próxima reunião, não sei, que eu acho que vai prolongar muito falar agora, né? Mas que essa dúvida aí, que o primeiro arrebatamento você comentou que vai ser que as pessoas não vão ver, né? Vai simplesmente acontecer. E o outro, aí todos verão da Terra. Mais ou menos isso aí, né? Mas eu ia perguntar, mas você já falou, e aí é isso aí. É legal, semana que vem a gente pode aprofundar, mas vai ser isso mesmo. O primeiro arrebatamento, depois a gente vai ler os versículos, vai ficar bem claro, tá? O primeiro arrebatamento são para as primícias, são para os vencedores, para os irmãos que durante esse tempo da Era da Graça realmente entregaram sua vida para o Senhor. Está muito relacionado com Mateus 24, 25, que fala das nécias, das 10 virgens, né? Das nécias e das prudentes, dos talentos. Então está muito relacionado com o Espírito. Então ali no primeiro arrebatamento, só vai saber que foi sobre o arrebatamento quem realmente foi arrebatado. Para a gente não, né? Para quem ficar aqui na Terra, vai simplesmente desaparecer algumas pessoas, certo? Cadê a Stephanie? Cadê a Thalita? Cadê a Larissa, o Fidelis? Foram arrebatados no primeiro arrebatamento. Nós não vamos, as pessoas que ficarem aqui não vão ver o Senhor, ele não vai aparecer publicamente. E aí tem algumas peculiaridades, porque essas primícias, os melhores dessa colheita, a melhor colheita, vamos dizer assim, vai ter acesso ao trono de Deus. Vai conhecer o trono de Deus. E aí, depois dos 3 anos e meio, aí o Senhor vai aparecer para arrebatar os demais crentes que venceram ali na grande tribulação. Certo? E aí sim, todo mundo vai ver. Aí é esse hino que a gente cantou, que a Priscila pediu aqui. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se volta ao Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser rápido, mas vai ser visível. Todo mundo vai ver. Aí o resto dos crentes vão ser arrebatados para ir para o julgamento, tá? Que aí vai definir se vai reinar com o Senhor ou não. Ou vai para as trevas exteriores, o choro e ranger de dente. Mas tudo isso é assunto mais para frente. A gente não é muito detalhe, né? Amém. Oi? Tenho duas perguntas. Sim. A primeira é com relação aqui a Daniel, no capítulo 9, quando ele fala aqui, ó, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Aqui não está ligado ao... Quando ele fizer a aliança, é o que eu entendo até hoje, né? Quando ele fizer a aliança, que ele restaurar a paz, que ele fizer acontecer e desacontecer, ele restaura o sacrifício, restaura o templo e restaura o sacrifício do povo judeu. É esse sacrifício aqui que ele está falando, não é? Exatamente. O povo judeu volta a fazer tudo o que eles faziam antes. Aí, no meio dos 3 anos e meio, ele vai lá e chuta o balde. Exatamente. Aí ele coloca a abominação lá no lugar, lá do Santíssimo Lugar. É isso, né? Exatamente, é isso aí. Porque assim, ó, hoje, o povo de Israel, se você for buscar lá os judeus, o que eles anseiam? Eles anseiam reconstruir o templo, para voltar a fazer os sacrifícios, como foi no Antigo Testamento. Só que tem um problema. No lugar do templo, hoje, tem uma mesquita... Domo da Rocha. Oi? O Domo da Rocha. Uma meca. Uma meca, isso. Tem uma meca bem no lugar onde é o templo. Então, para reconstruir o templo, precisa
destruir essa mesquita primeiro. Então, esse é um grande sinal. Quando nós começarmos a ver essa movimentação de que os judeus vão querer reconstruir o templo, porque lá é uma briga, lá... depois a gente pode até pegar o mapa, mostrar a geografia disso, porque é interessante. Porque lá em Jerusalém, tem 3 povos lá, né? Então, a Jerusalém é dividida. Tem o Muro das Lamentações ali ao lado dos judeus, aí tem um portão. Eu não sei, eu não conheço porque eu nunca fui, né? Mas a gente ouve e vê os irmãos contando. Tem a parte da Palestina e assim por diante. Então, por quê? Porque é uma cidade importante para esses povos. Jerusalém foi a capital de Israel, mas também é a capital da Palestina. Então tem toda essa briga em cima do reconhecimento de Jerusalém e assim por diante. Mas isso é fato. O anticristo, ou melhor, essa pessoa, essa personalidade, esse político, né, ele vai trazer a paz. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar os judeus a reconstruir o templo. E aí vai voltar a ter sacrifícios, vai voltar a ter ofertas de manjares, né, como fala aqui. Só que depois desses 3 anos e meio, quando ele morrer e ele ressuscitar com o espírito abominável, né, que fala lá no 5º selo, lá em Apocalipse, aí vai começar a iniquidade. Aí ele vai colocar o iníquo, a imagem do iníquo no templo, aí começa a grande tribulação. Nós vamos ver tudo isso também. Mas é isso mesmo, Márcio, é essa etapa aí. Aí a segunda pergunta minha, essa é... Sim. No arrebatamento das primícias do filho varão ali, né, que é só a nata mesmo, esses vão ser arrebatados até o trono e descer com o Senhor expulsando Satanás para a terra na grande tribulação? Ou eles se encontram com o Senhor nos ares? Acho que eles têm acesso ao trono, então, eles não encontram nos ares, eles vão e descem junto, mandando todo mundo para baixo. É exatamente isso. Depois nós vamos ler um versículo na semana que vem que vai mostrar claramente isso. Então as primícias, elas vão ser arrebatadas até o trono. Em outras palavras, nós vamos conhecer lá onde o Senhor habita. Onde é a casa do Senhor, vamos dizer assim. Nós vamos conhecer lá a casa do Senhor. Ele vai chamar a gente para entrar na casa dele, certo? Norte. Vamos dizer assim. Hã? O norte. Isso, norte. Então a gente vai acessar o trono do Senhor. Essas primícias, os vencedores, eles são os únicos que vão ter acesso ao trono do Senhor. Ninguém mais vai ter acesso ao trono do Senhor. No segundo arrebatamento, que é no final da grande tribulação, no final dos 3 anos e meio, os vencedores tardios, a gente chama de vencedores tardios, né, que vão ser vencedores, mas não foram as primícias, eles vão precisar de um pouquinho mais de fogo ali para chegar, sabe? Para amadurecer. Esses vencedores tardios, eles vão encontrar o Senhor nos ares. Aí eles não vão até o 3º céu. Aí eles vão encontrar o Senhor nas nuvens. Aí vem a visão de Apocalipse 12, que nós vamos ver também mais para frente, que aí tem a mulher que vai dar a luz ao filho varão, e a gente vai entender o que isso significa, que são as igrejas, os santos de todos os tempos, o que é o filho varão, que são essas primícias. Aí a gente vai ver nessa figura de Apocalipse 12 lá, que é muito interessante também. Certo? Que mais? Quem mais? Mais alguém? Vou fazer alguma pergunta? Daniel. Fidelis, pode falar, Fidelis. Você disse que então a gente está naquela parte. Tá me ouvindo? Pode falar, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Fala de novo para mim, por favor. Você disse que a gente está naquela parte da era da igreja, certo? Certo. Então a gente pode dizer que o senhor está praticamente com o dedo no start, assim, para já apertar. Está bem próximo. Exatamente.
o Senhor está com o dedo no start já. O Senhor, os irmãos têm compartilhado, né? Acho que vocês devem já ter ouvido isso algumas vezes. O Senhor só não deu o start ainda por amor a gente. Uma misericórdia do Senhor para a gente ainda amadurecer mais um pouco, ainda voltar mais um pouco para o Senhor, estar mais próximo dele, para a gente se preparar um pouco mais. Ainda assim, muita gente vai ficar, né? Tem um versículo que fala, né? 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no moinho, um será tomado e deixado o outro. É por isso que os irmãos, ultimamente, têm falado muito de nós sermos esses ministros da nova aliança, né? Os ministros que apressam a volta do Senhor, que amadurecem, que levam o Senhor para as pessoas, que pregam o Evangelho, que servem o Senhor. Por quê? Porque essa vida, como a gente viu naquele círculo lá que eu mostrei no gráfico, é uma realidade do milênio, do reino milenar que vai vir lá na frente. Eu lembro que o irmão compartilhou uma vez, não lembro quem, mas ele falou assim, a vida da igreja hoje é um gostinho do que vai ser o reino. E o vencedor hoje, se nós estamos acostumados a vencer o quê? Vencer o inimigo, vencer as tentações, vencer o nosso ego, a nossa alma, as nossas vontades. Se hoje nós estamos acostumados a ser vencedor, você concorda que ali na frente nós vamos ser vencedor? Você pega um guerreiro, né? Você joga o cara lá no meio da guerra, ele talvez vai ter muita dificuldade para vencer a batalha. Mas se ele é um cara que está se preparando, ele treinou aqui, manuseou a espada, manuseou o escudo, sabe colocar armadura, sabe? É muito mais chance dele ganhar, dele vencer. Então, o que os irmãos têm encorajado a gente hoje em dia é da gente aprender a manusear as nossas armas, para a hora que der o start, a gente já está preparado, a gente está junto com o Senhor, né? A gente ser vencedor, né? Eu quero fazer parte das primícias, eu fico sonhando em conhecer o trono, hein? Imagina? Vocês imaginam conhecer o trono de Deus, bicho? Top. Certo, Fidelis? É isso? O que mais? É isso. O que mais? Mais alguém? Alguém quer comentar alguma coisa, compartilhar alguma coisa sobre isso que a gente falou hoje? Tá todo mundo aí? Acho que tá, né? Eu não consigo ver todo mundo, deixa eu ver. Tá. Bom, eu acho que é isso, né? Ô, Dani, os primeiros 3 anos e meio, então, vai ser de paz, né? Isso. E aí que vem a grande tribulação nos outros 3 anos e meio. Isso. Que vai Beleza. marcar a mudança de um momento para o outro é a morte dessa personalidade aí, que depois vai ressuscitar como anticristo. Aí, depois que ele ressuscitar, ele já vai ter a apreciação de todo mundo, ele já vai ter entrada em todo o mundo, ele já vai ter conquistado todo mundo, né? Ele vai ser unanimidade, aí ele vai chegar arrebentando, vamos dizer assim, né? Aí já é o domínio do anticristo.